Hoje temos aqui o Miquel Sousa. Isto era só para treinarmos também. Miquel Sousa, responsável aqui de Board Gamers em Leiria. Estamos juntos, hoje vamos fazer um vídeo em que eu estou aqui a trabalhar, portanto, e estou aqui com uma pessoa que nos vai explicar um pouco como é que funciona os jogos com a nossa família. E uma vez que nós chegamos em casa e não... Acho que hoje em dia nós deixamos muito os nossos filhos a jogar Fortnite, a jogar em casa, Playstation ou assim, e passamos pouco tempo de qualidade com eles, não achas, Miquel? Acho que sim. Acho que há uma tendência para esse isolamento, através de atividades em que cada um está a fazer individualmente e sozinho, na sua bolha, mas felizmente existem agora várias opções e uma delas são estes jogos de tabuleiritos modernos, que podem agradar a adultos e a crianças e podem ser jogados em simultâneo por todos. Exatamente. E isto vem aproximar-nos e vem-nos criar aquele espaço, aquela ferramenta, aquela atividade interessante e lúdica e divertida para estarmos todos fisicamente uns com os outros, que é uma coisa cada vez mais rara. Porque as pessoas pensam que os jogos de tabuleiro é as damas, é o Monopólio, mas isso não é bem assim, pois não? Sim. Esses, claro, são jogos muito conhecidos, têm muitos anos, mas especialmente... O Monopólio é de quando? De 30 e tal, salvo erro. Portanto, 30 e tal. Portanto, é muito antigo. Imaginem vocês, se vos dessem como exemplo um carro de 1930 e tal, como um carro atual, para vocês andarem. Obviamente que não. Portanto, como podem imaginar, a nível de jogos surgiu muita coisa desde então, com novos designs e outras possibilidades. E especialmente a partir dos anos 80, final dos anos 80 e início dos 90, na Alemanha, surgiu uma nova tendência de design que definiu muitos dos jogos que hoje estão a fazer sucesso por todo o mundo. Inclusive temos leirienses, não é? O caso do David, não é? Que tem vários jogos, portanto, com grande... Tu trouxeste também alguns? Sim, trouxe alguns. Há autores portugueses que são entre os melhores do mundo, que é uma coisa interessantíssima e são pouco conhecidos. Incrível. Então vamos já começar aí a mostrar aqui alguns jogos. O Miquel até trouxe inclusive hoje um jogo, então... Vamos começar. Trouxe aqui vários. Trouxe este, é um jogo muito simples. Foi um jogo que eu comecei a jogar com a minha filha com 3 anos. 3 anos? Isto é uma coisa que pode ser jogada. É um jogo aqui com cartas e com objetos e que temos que encontrar objetos iguais ou semelhantes às cartas. Sim. Ou seja, tem observação, tem velocidade de raciocínio e é um jogo que não depende da sorte, depende da nossa capacidade. Certo. E é incrível como é que as crianças mais pequeninas conseguem estar em pé de igualdade connosco a jogar isto, adultos. Okay. Isto é um exemplo. Não há aquela rivalidade, não é? As damas, os xadrez, só há um ganhador. Sim. Aqui também haverá um ganhador, mas não estamos a atacar a outra pessoa. Okay. Estamos a tentar fazer o melhor possível, segundo as nossas competências. Ou seja, tentamos ser nós a melhorar, em vez de atacar o outro para destruir. Não é isso. Exatamente. O objetivo é tentar sempre fazer melhor. Okay. E isso é uma das grandes diferenças. Boa. Então, o que é que trazes mais aí? Então trago aqui mais. Este jogo, sim, é de um autor aqui da nossa zona. O Millions. Do David Mendes. Ele é de Pombal, também anda aqui pela zona de Leiria agora, e ele fez este jogo que é um tema do Soldado de Milhões, que foi um herói português da Primeira Guerra Mundial. Exatamente. E é um jogo que já parte de algumas mecânicas originais de jogos de cartas. Exatamente. E que pode ser facilmente usado para jogar, por exemplo, com pessoas até mais idosas, porque estão habituadas a jogar este tipo de cartas. Exatamente. Isto, no fundo, é um jogo de gestão em que nós temos que gerir as nossas cartas, que temos todos iguais, para tentar, através de um sistema de leilões, obter cartas que são valiosas. Portanto, não há ataque, não há conquista, é simplesmente saber gerir recursos. Okay. Outro exemplo. Exatamente. E extrapolando a parte que estamos sempre a jogar online, ou seja, vicia-nos demasiado o jogo que estarmos à frente de um ecrã, e aqui há mais contacto, há mais, portanto, aquela parte que nós muitas vezes com os nossos filhos não conseguimos ter, que é aquele momento em que só estamos eu e tu. Isto fomenta esse aspecto. Porque uma das definições do jogo é um sistema de um conflito artificial que é criado à parte da nossa realidade. Mas aqui o conflito artificial pode ser o desafio do próprio jogo, não é? O conflito entre os jogadores. Ou seja, isto leva-nos para um novo mundo em que nos abstrai do restante e podemos estar efetivamente com aquelas pessoas naquele mundo. E isto para as crianças é excelente, especialmente do ponto de vista imaginativo e da atenção que lhe damos. Porque enquanto estamos a jogar este tipo de coisas, não conseguimos fazer mais nada
porque estamos totalmente concentrados. E concentrados com eles, o que Em conjunto. aumenta os traços de não só de personalidade e afetividade, não achas? Sem dúvida, porque eles percebem, as crianças percebem que nós estamos a gastar tempo com eles. Exatamente. Eu lembro-me que a minha filha, quando experimentou os board gamers, que é a associação, portanto, acho que tu agora que olhas aqui um bocado para trás, o que eram os board gamers há um ano e o que é agora. É incrível, não é? É incrível. Nós começámos eu acho que é incrível. esta coisa com 3 amigos, começaram há 4, 5 anos isto, uma brincadeira ali no conjunto, tentar criar aqui um espaço para dar continuidade a uma coisa que já se fazia na Marinha Grande, que é uma convenção nacional muito importante. Exato. E nós tentámos dar continuidade aqui em Leiria. E destas 3 pessoas acabámos depois por estar numa associação e depois criámos uma outra, e num ano, neste espaço, acabámos por ter aqui um espaço em Leiria onde regularmente, ali na Escola de Primária dos Capuchos, com uma parceria com a Associação de Pais, criámos uma associação nova, que é a Asteriscos, e este projeto, o Board Gamers de Leiria, reúne semanalmente cerca de 50 a 60 pessoas a jogar isto, aberto à comunidade, gratuito, pessoas que estamos a conviver presencialmente umas com as outras. Exatamente. E por vezes pessoas que não se conhecem. Exato. Isto serve para as pessoas conhecerem, é incrível. Ou seja, e mais, o que é que trazes mais em termos de jogos? Ou seja, primeiro, portanto, Soldado de Milhões, Exatamente. depois Tenho aqui para menos de 3 anos, não é? Por exemplo, este o King Domino é um jogo que parte de algumas mecânicas conhecidas do dominó. Okay. Já pode ser jogado com crianças de 7, 8 anos, a partir do momento em que eles sabem fazer multiplicações. Este jogo baseia-se nisto, sistema de pontuação, e tem toda uma mecânica de construção de áreas, com conjugação de peças, de cores e de otimização dos pontos. Portanto, é um jogo que parte de mecânicas já conhecidas, que é bom para jogar com crianças e, por exemplo, com os avós também, porque eles já conhecem mais ou menos este tipo de funcionamento. E é interessante, como vê, está ilustrado para crianças, apesar de poder ser um jogo para adultos. É a vantagem deste tipo de coisas. É um jogo que facilmente compra em qualquer superfície. De certeza que vão-nos perguntar se isto é fácil de comprar. Ou seja, há vários sítios aqui em Leiria, se calhar vocês também conseguem facilitar de alguma forma esses contactos, ou seja, entrar em contacto com vocês nos board gamers, não é? Sim, nós conseguimos indicar sítios, mas cá em Leiria tem também a FNAC. Por exemplo, todos estes jogos que eu vos estive a mostrar estão à venda na FNAC em Leiria. E alguns deles até no continente, e há aqui outras lojas também que vocês podem encomendar, ou até online. Existem muitas possibilidades. Muitas possibilidades, exatamente. Então, fala-me dessa experiência, ainda que um bocadinho curta, mas sei que vocês estão com AEX, não é? Em escolas. E, portanto, essas crianças podem usufruir dos vossos jogos, ou seja, de jogarem e de desenvolverem, portanto, o culto dos jogos. Nós fizemos, foi uma coisa... É recente. Iniciou este ano letivo. Foi aqui uma tentativa de levarmos isto para um lado ainda mais sério, porque nós sempre fizemos nos Board Gamers de Leiria atividades com escolas, para demonstrar como estes jogos se encaixam nas pedagogias da aprendizagem através dos jogos. Algumas escolas, especialmente as mais inovadoras, usam isto. Exatamente. E nós quisemos demonstrar que existem cá estas ferramentas e que nós temos alguns conhecimentos destes jogos e que é uma pena as escolas não aproveitarem, não usarem. Claro. E através da nossa parceria com a Associação de Pais dos Capuchos e com o agrupamento de escolas de Dom Dinis, foi possível criar atividades de enriquecimento curricular para todo o agrupamento de escolas de Dom Dinis para o ensino básico. Ou seja, neste momento são cerca de 700 crianças que semanalmente estão a usufruir destes jogos dentro do contexto de sala de aula, para desenvolver competências que são escolhidas através de nós, do nosso grupo, especialmente pela Karina Martins, que é formada na área de educação, e que vai escolhendo os jogos e coordenando aqueles que são mais úteis e interessantes para as crianças desta idade. Ok, isso é tudo um processo, portanto, vocês têm... Tu és uma das caras, mas tu tens atrás... Sim, somos muitas pessoas. Muitas pessoas, não é? Nós só no grupo de coordenação, que está mais envolvido nisto, cada um tem as suas funções, vamos dividindo, porque senão isto não se conseguia fazer. Somos 12 pessoas. Portanto, desde a logística dos encontros semanais até aos projetos com escolas, a outros projetos com outras entidades que vamos ter também em breve, à logística toda, à gestão dos próprios jogos, que têm de ser catalogados e organizados para sabermos o que é que temos. Tudo isto envolve muita gente, desde as idas ao hospital, porque nós fazemos pelo menos uma vez por mês idas à pediatria do Hospital de Leiria com as crianças internadas.
tudo isto envolve muitas pessoas, isto é tudo feito como voluntariado. Exatamente, pois, exatamente. Que as pessoas às vezes não dão o devido valor. Então, e mais? Então, vamos lá. Ou seja, já mostraste 3 jogos, agora vamos só passar aqui isto para nós. Lento, ok. Já mostrei 3, agora vou mostrar, se calhar, aqui um que é também muito interessante. Ok, Tem uma história por si. certo. Este jogo chama-se Azul Exato. e é um jogo de 2 autores, aliás, de um autor alemão. Isto aconteceu porquê? Porque este autor alemão, que é conhecido na Alemanha como um designer de referência, visitou Évora, viu os azulejos portugueses e inspirou-se nisto para fazer um jogo. Chamou-lhe Azul, e estes azulejos são portugueses. Este jogo é totalmente alemão, foi então desenvolvido na Alemanha e o ano passado ganhou o prémio de melhor jogo do ano. Portanto, estão a ver como é que até a nossa própria cultura serviu de inspiração para estes jogos. Ou seja, Pessoas que vêm de fora, vêm a viram? Portugal, viram uma possibilidade e desenvolver um produto desenvolveram um produto. de uma indústria criativa. Ou seja, estes jogos são também neste momento uma indústria criativa para designers, tanto gráficos como de conceitos e de ideias. Exatamente. Portanto, tem também essa possibilidade. Ou seja, Exatamente. para além de serem ferramentas úteis, são até uma oportunidade de um negócio sustentável e criativo. Espetacular. Este é um exemplo brutal de como foram até outros países a aproveitar o nosso património para fazer aqui um produto de excelência. Exatamente. Então, e para finalizar, então a gente já lá vai. Sei que tu, pronto, de certeza que isso está a ter um sucesso brutal. Tu entretanto, isto vai dar o salto, não achas, Micael? Estamos a fazer por isso e esperamos ter cada vez mais atividades e, especialmente do ponto de vista associativo, dar aqui alguma sustentabilidade a tudo isto. Porque é um dos objetivos dos projetos todos que nós temos na associação e especialmente aqui também dos board gamers, é que isto seja sustentável e, acima de tudo, feito porque nós temos uma paixão por isto. Mas eu acima de tudo, portanto, e por isso é que também te convidei para fazer isto comigo, não achas que nós como pais e tu também como pai, nós não devíamos nos aproximar mais dos nossos filhos e jogar mais um bocadinho, ou seja, jogar mais no sentido, aquele convívio com o filho e não deixá-lo tanto a ver o YouTube ou a ver... Sim, sim, sim. O que é que tu achas? Às vezes é um bocado difícil, tendo em conta todos os nossos afazeres, não é? Sim, é verdade, mas E é como- reservamos sempre ali aquele bocadinho. Mas devíamos fazer isso, devíamos Não achas? reservar pelo menos durante a semana algum tempo para fazer este tipo de coisas. É isso. E Ou seja, mentalmente nos mentalizarmos, aquele tempo vai ser Vamos um lá tempo fazer de isto. qualidade, vai ser com o meu filho, tal, um jogo ou qualquer coisa. Não concordas comigo? eu acho que sim, e depois isto tem outras vantagens. Se tu tiveres mais do que um filho, e podes jogar com vários filhos, Exato. e com a esposa também, ou com o esposo, ou com o que quer que seja. Exatamente. Isto, dá para ser, isto é coletivo. É uma vantagem deste tipo de jogos também, mais modernos, é que não são 1 para 1, normalmente. São 3, 4, 5 jogadores, 6. Portanto, é realmente familiar, porque não é só para 2 pessoas, dá para incluir a família toda, incluindo a voz. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Então, e assim, toda a gente fala daqueles jogos mais clássicos, a gente já falámos sobre isso, mas isto é completamente diferente do tipo de jogo que nós estamos habituados, ou seja, é um jogo que não fomenta ser só uma pessoa a ganhar. Sim, Há sim. várias possibilidades. Sim, sim. Há aqui jogos deste género onde a competição é indireta, apesar de haver um vencedor. Normalmente eles tentam evitar o fator sorte, ou seja, quem ganha normalmente ganha por mérito. Exato. E existem dentro destes novos jogos os jogos cooperativos, que é uma coisa também muito interessante, que é Sim. ou todos ganham ou todos perdem. Ou seja, nós estamos todos a trabalhar em conjunto para vencer o jogo. Sim. E isso também é um aspecto muito interessante e do ponto de vista familiar é muito importante, porque nós sabemos das vantagens da cooperação e existem poucas ferramentas para as implementar. Isto são ferramentas divertidas para nós as fazermos e demonstrarmos aos nossos filhos até que, se cooperarmos, provavelmente conseguimos fazer coisas melhores, mais interessantes e que ganham todos. Ninguém perde, só perde quem não coopera. Exatamente. E isso é possível fazer também através destes jogos. Ok. O que é que tu achas que ainda não falámos que se calhar havíamos de abordar?
Há aqui outras vertentes também, por exemplo, estes jogos são cada vez mais importantes até para chamar as pessoas para projetos sociais também e cívicos. Ok. Nós vivemos numa altura em que temos todos muito pouco tempo, não é? Exatamente. E não gostamos de fazer coisas que nos desagradam. Ou fugimos delas, evitamos. Exato. E tudo o que seja chato e aborrecido e demorado, nós fugimos disso. E através destes jogos, por exemplo, aplicados de modo sério, e se relaciona-se mais com a minha área de investigação, nós podemos transformar coisas que potencialmente podem ser menos interessantes em coisas mais interessantes e que nos envolvem. Imaginemos, por exemplo, os processos de decisão pública e cívica. Se nós aplicarmos jogos que já existem, ferramentas destas, nós conseguimos mobilizar as pessoas para causas públicas. Ok, exato. Por exemplo, decidir como é que vai ser o futuro da nossa cidade. Olha, E exatamente. essa é uma possibilidade. Ok. E conseguimos atrair também as pessoas mais jovens para isto, que normalmente estão afastadas deste tipo de coisas. Olha, tu que normalmente viajas e conheces também um bocadinho de como é que funcionam outras sociedades, achas que nós ainda estamos a dar os primeiros passos nisto dos jogos? Sim, sem dúvida. Não sei se é um bom tema. É um tema, é impressionante, por exemplo, quando vamos especialmente aos países do centro e norte da Europa. Tu estás a falar mais de quê? Imagina um que nos dá 10-0. No França, Alemanha... A Alemanha é aquele sítio o topo. mais conhecido, foi onde isto começou. Onde começou? Mas, por exemplo, a França, que até nos é culturalmente mais próxima do que a Alemanha, nós vemos isto já massificado. Por exemplo, cidades pequenas, bem mais pequenas do que Leiria, já têm as suas lojas da especialidade, já têm cafés onde isto está disseminado, têm acesso a cafés com isto, onde não há televisão, nem nada dessas coisas, há jogos. Olhei uma ideia do negócio. Pois, esta é uma ideia. Por exemplo, as feiras de jogos atraem famílias inteiras, há associações por todo lado, os jogos já representam um volume grande de vendas e de atividade, e há muitas editoras, mesmo francesas, a desenvolver produtos próprios, que é uma coisa muito interessante. Ou seja, também se interessam não só pela cultura, porque isto também abre aqui uma janela Claro. de oportunidade. É um produto cultural. Exatamente. Cultural. Que funciona muito bem. Ok. Miquel, eu penso que a ideia daquilo que eu queria fazer hoje está aqui. Não sei se ainda tens Ainda tenho mais um. Ainda tens mais um jogo. Ok, vamos então. Tenho aqui o último. O último jogo. Este jogo já é um jogo aqui pesado, complexo. Foi um jogo que tem 10 anos. É um jogo que tem 10 anos, mas ainda está muito atual. Foi um dos primeiros jogos assim mais pesados que eu arranjei. Chama-se Agrícola. É um jogo que vem da Alemanha, de um autor alemão, e que no fundo é uma espécie de simulador de uma quinta no século XVII agrícola, em que nós temos que... Uma Farmville em Sim, versão... mas mais desenvolvido, Ok. altamente estratégico e tático, em que nós temos que gerir esta quinta, fazer produção animal, plantar coisas, fazer crescer a família, alimentar a família, desenvolver tecnologicamente a nossa quinta e ter a quinta mais produtiva e eficiente. Ou seja, vai-nos desenvolver competências de gestão e de estratégia, e estamos a fazer um tema que pode ser atrativo para toda a família, porque isto tem vários níveis de dificuldade. Ok. Podemos começar a introduzir crianças já com 9 anos, 8, 9, 10 anos, podem começar a jogar isto, até adultos, e desenvolver isto com vários níveis de complexidade. Este aqui é um exemplo de um excelente jogo, um jogo mesmo muito bom. Isso é um jogo para gostar quanto? Só para nós termos uma ideia. Estes jogos, por exemplo, conseguem comprar aqui em Portugal, aproveitando assim, os sítios mais em conta, 40 euros mais ou menos. Ok, exatamente. E este é um jogo que Isso claramente é um dá produto para muito horas tempo. e horas e tu podes sempre repetir. Ou Sim, seja, sim. o bom disto é que tu... Não se esgota. Não se esgota, exatamente. E isto não se esgota porquê? Certo. Porque o que faz o interesse do jogo são os jogadores. Ok. É o que os jogadores dão ao jogo. Exatamente. E não o jogo em si. Não é um puzzle, não é isso. Exatamente. O que os jogadores criam no jogo vai torná-lo sempre diferente, porque vão criar novas situações, novas realidades que vão interagir com os outros. E por isso é que estes jogos são também sustentáveis, porque este jogo não se esgota, não fica obsoleto. Obsoleto. Dura anos, eu tenho há 10 anos, Ok. e ele continua a ser atual. E tem outro produto. O que é que Isto é de andas, papel, o que é que andas a jogar? não gera resíduos. O que é que andas a jogar agora? Em termos de... Ou seja, o que é que tu agora recomendas realmente para jogar? O que é que anda lá em casa? Em vez de perguntar o que é que andas a ouvir, o que é que andas a jogar? Epá, eu na minha ludoteca tenho 240 jogos. Ai, Jesus, E tento sempre ir jogando coisas novas que vão saindo e tal. Por exemplo, um jogo, ainda na semana passada testámos um jogo
de 2 autores daqui de Leiria, que vão fazer o lançamento mundial do jogo deles na Convenção Nacional aqui em Leiria, que vai acontecer na Praia da Vieira, de um jogo também de uma editora alemã, um jogo excelente sobre a China na dinastia Ming, século XVII, um jogo económico e de estratégia. Testei-o na sexta-feira, ainda não está a versão comercial, vai ser para breve. E está excelente, eu gostei muito do jogo. Sim, senhora. Olha, muito obrigado por teres partilhado com o meu público e o teu público. De certeza que isto é bom para nós todos. Claro. E acho que fica a ideia que eu queria realmente transmitir era que os pais os pais podem ter uma forma diferente de estar com os filhos, em que podem jogar com eles, portanto, e eu acho que fomentar aqui um dinamismo bastante diferente num convívio de um sábado à noite ou de uma sexta à noite. E eu acho isso muito importante, nós podemos fazer isso. A minha filha está a adorar os board gamers e de certeza que outros também terão essa sensibilização para que também os seus próprios filhos possam experimentar. Portanto, tinhas-me dito às sexta-feira à noite, não é? Sim, nós neste momento temos os jogos de tabuleiro também decorrendo, o João Deus, não é? O João E é lá Deus, noutras escolas aqui em Leiria, no agrupamento Dom Dinis. Dom Dinis. Fazemos coisas pontuais noutras escolas e todas as sextas-feiras à noite, gratuito, justamente para um público assim mais adulto já, mas também temos alguns jovens, a partir das 9h30 na Escola Primária dos Capuchos e no primeiro sábado à tarde de cada mês, também na Escola Primária dos Capuchos, esse mesmo já direcionado para famílias e para crianças mais pequenas. E é um bom sítio para irem com os filhos, estarem com eles, porque não é para deixar as crianças, é para ser uma coisa partilhada. Exatamente. E experimentarem com eles para verem isto. Ok, e fazemos isto gratuitamente. Exatamente. Obrigado, malta. Obrigado, Micael. E até uma próxima, em que o barbeiro convida alguém.